início, a escola, e na última aula nós falamos sobre viver por fé, não é isso? Lembra? Utilizamos o trecho no final de Abacuque. Não é uma continuação, mas a Bíblia toda e todos os estudos, na verdade, são uma continuação. Os irmãos se recordam que eu falei que não tem como você falar de alguma coisa biblicamente sem que ela envolva a salvação e o direcionamento do reino de Deus, porque tudo tem a ver com o reino de Deus. Os ensinos de Cristo, ainda que fosse assim, olha, fazer aos homens aquilo que você gostaria de fazer, que fizesse contigo mesmo, isso tem a ver com o reino dos céus. Isso tem a ver por quê? Porque quando Jesus Cristo explanava o que o Pai, não é isso? Determinou para ele, lembra? Eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade do Pai. Ele começou a fazer na mente das pessoas um trabalho ao ponto delas verificarem assim: esse mundo não serve mais para mim. Elas creem totalmente de que o reino de Deus estava sendo dado de graça. Que eles não dependeriam mais do sacrifício anual, que eles não seriam mais escravos do pecado. Não quero entrar nesse método porque já estudamos exaustivamente isso aqui. Eles ouviram uma palavra dizendo assim: olha, no dia final vocês vão ouvir assim: vinde benditos do meu Pai. Essas pequenas palavras é que passam na nossa mente assim, corriqueiro, passa rápido assim, benditos do meu Pai. Por que vocês acham que uma pessoa escolhe viver uma vida de brincadeira, falar abertamente? Não é o julgamento, assim, que sabemos que existe isso. Amém. Totalmente distanciado do temor de Deus. É porque ela não crê? Ela é uma pessoa incrédula? Não é porque ela é uma pessoa incrédula. É porque ela literalmente no coração, nós vamos ver na palavra mais adiante, não com relação a isso, mas tem a ver com essa situação. O Senhor acaba encontrando um desprezo, essa palavra é bíblica, desprezo no coração. E há aqueles também que, eu digo que podemos nos contar nesse meio, de que nós ficamos assim, vivemos com Cristo, mas assim que nós recebemos a salvação, vem um pensamento. A sua segurança antes era a sua vida no mundo. É isso? No mundo. Você não vivia conforme ia. Quando você passa a conhecer a verdade, a primeira coisa que vem na sua mente é que você, querendo ou não, direta e indiretamente, se apresenta com uma renúncia. E essa renúncia envolve o abandono de coisas que lhe garantiam uma segurança. Mas que você sabe, não é lícito eu fazer isso. Segurança de todas as formas. Não importa a situação, não é só financeira não. Você se sentia bem com aquilo ali. Hoje nós vamos falar sobre provisão. Parece totalmente diferente o tema, né? Nós vamos falar sobre provisão de Deus. Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram, deixa aberto, que é o tema. Abrem Salmos, deixa aberto no Salmo 37. Deixa aberto aí. Olha, o termo provisão, os irmãos podem pegar diversos conceitos, mas o principal deles, segundo a Bíblia, dentro do original, está assim: ato de prover. Como que diz a palavra? É o ato de prover, fornecer algo para sanar uma determinada necessidade. Então, os irmãos vão ver que quando fala provisão de Deus, os irmãos pensam em quê? Provisão de Deus. O que pensa? O que vem novamente? Cuidado. Não, provisão de Deus. Olha, a provisão de Deus. Nós pensamos o quê? Provisão com relação a quê? Sustento, é isso? Não falta nada, mas os irmãos vão ver que até no meio social, vão ver que nós necessitamos de diversos tipos de provisão. No mínimo 4 delas. No mínimo 4. Porque todo mundo fala a provisão de Deus, a provisão de Deus. Conversando alguns dias atrás, ou meses, não sei, com o Alessandro vai lembrar disso.
Eu verifiquei, e eu quero que os irmãos pensem nisso. Eu comecei a, como fala pensar nisso, é aquele estágio, sabe quando você fica conceituando e analisando o seu caminho? E observando as coisas à volta? Quem vai para o centro da cidade, às vezes tem costume de observar como estão as pessoas, se elas estão bonitas, feias, se estão bem arrumadas, qual é a essência daquele grupo. É a observação, né? Eu conversando com o Alessandro, pensando, vamos supor que você tenha uma despesa, e você viva bem, não tem nada sobrando, mas você viva bem com X. De repente aparece um problema, esse problema dura muitos meses, e você depende do dobro daquilo ali. Aí você vai e consegue passar por aquilo. Você não tem, mas matematicamente, não estou dizendo só financeiro, depois, esse é o exemplo que eu falei para ele. Você teve que ter um provisionamento na sua vida, da parte de Deus. Aí tudo bem, aquilo passa, não é isso? E nós achamos que aquela essência de cuidado de Deus, nesse caso financeira, iria permanecer. Você vai ver que ela para. A provisão de Deus, o nome já diz, é para uma determinada necessidade. Entendeu? Olha bem. Ó, eu escrevi aqui o melhor que eu pude alcançar no original. Ato de prover ou fornecer algo necessário para suprir uma determinada necessidade. Então, provisão de Deus ela tem a ver com uma determinada. Não existe a provisão de Deus como o pessoal fala, biblicamente. Fala, Deus é o Deus provedor. Sim, Ele é o Deus provedor porque a primeira provisão que Ele fez para a gente foi parar na cruz do Calvário. Lembra? Um cordeiro não é uma provisão para o sacrifício? Eis o cordeiro de Deus, que esse Deus deu, sem vocês merecerem, que tirou o pecado de vocês. Provisão de Deus. O homem já não aguentava mais. O homem já ansiava por isso. Os justos ansiavam por isso. Senhor, esperamos o Messias. Esperamos aquele que vai remir o seu povo. Aí tudo bem. Se vocês observarem no início do Salmo, os irmãos vão ver que Davi, ele começa a fazer uma comparação entre o justo e o ímpio. E eu quero chamar a atenção disso. Deixa eu deixar aberto aqui para... Olha só. Nós vamos ler alguns versículos de irmã Elizabeth. Está aberto? Elizabeth, palavra? Salmo 37. Isso, não, mas eu vou... Antes de eu falar uma coisa, deixa eu preparar porque a irmã vai ler. Deixa eu deixar mesmo, eu também não leio. Aleluia, glória a Deus. Ó, Davi, que é o autor do Salmo, ó, ele fala assim, ó, a comparação entre o justo e o ímpio. Você sabe que os salmos falam assim, não olhe para isso, não olhe para aquele que faz isso. Só que tem um detalhe que a gente não observa. Não somos nós que taxamos o ímpio. Muitas vezes você sente a sua vida menor porque você observou uma outra pessoa, não quer dizer que ela seja ímpio para você. O Senhor que fala, olha, não olhe para o que o ímpio pratica. Eu estou te ordenando, não olhe para isso. Mas nós vamos pegar mais específico, irmã Elizabeth, olha só. Lê o versículo de número... Não. Vamos ler do início, 37:1. Bem aquela leitura bem pausadinha, vai. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Olha bem, se o Senhor citou isso, além de falar da inveja, não é isso? Sim. Que isso pode acontecer contigo, mas tem uma coisa pior no início. Qual é a primeira palavra que está aí? Não te Indignação. Indignação. Você não sabe o que é isso diante de Deus? Olha bem, se portar com indignação. É como você dar um soco na mesa e você, eu não aceito isso. Olha bem, quem já ouviu, e quantas vezes, talvez deve ter ouvido inúmeras vezes, essa frase, eu não aceito isso. Um monte. Irmãos, alguém tem coragem aqui, pastor Sérgio, teria coragem de uma personificação de Deus como um anjo na sua frente, como foi com Daniel? Você teria coragem de falar assim, mas eu não aceito isso não. Quando o anjo apareceu para Daniel, o que aconteceu com Daniel? Lembra que o anjo lutou com o príncipe do rei da Pérsia e apareceu? A Bíblia fala que ele aconteceu o que com ele? Quando o anjo apareceu logo de início, que apareceu, o que aconteceu com ele? Ele se prostrou. Não, mas se prostrou porque ele quis se prostrar? Ele perdeu as forças. É isso que está faltando na nossa vida.
Reconhecer que o Senhor está na nossa frente. Meu Deus. Se você passa, ó, um exemplo, se aos teus olhos você está passando fome, o Senhor está do lado, então parece que ele é um Deus não misericordioso. Aleluia. Olha, você está vendo? Eu estou do teu lado. Então falta isso no homem, na mulher que diz conhecer o Senhor, saber que ele está o tempo todo ali. Pode falar, pastor Sérgio. Completando, professor, dentro desse seu raciocínio, eu tive essa experiência pessoal, foi quinta-feira, diante da oração, né, depois do culto, a oração, aí se apresenta uma mãe comigo, um filho bem novinho, com as pernas arcadas, e ela falou que queria oração. Eu falei, qual o propósito? Ela falou, não, eu estou passando por prova, luta, meu filho tem esse problema nas pernas, pequenininho e tal. Aí eu falei assim, começou a chorar, a lágrima desceu, e eu falei, a senhora já fez uma aliança com Deus? Que às vezes Deus quer tratar do seu filho, mas começa na senhora. E ela não perdeu as forças para Deus. É mesmo? É isso aí. Olha, irmãos, Forte. provisão tem a ver com tudo. Aleluia. Com Forte. tudo. Provisão tem a ver com tudo. Mas nós só nos lembramos de quê, Ronaldo? De que tipo de provisão? Material. Sustento material. Olha, segundo lá presta atenção, segundo os acadêmicos da mente, que eu prefiro falar esse nome que aí você não sabe de que eu estou falando, eles dizem que existem 4. E eu faço questão de observá-los conforme a palavra, porque não existe nada que me fale que a palavra literalmente ou não reforce, caso seja justo e lícito o que ele falou, ou não mostre que é diferente com Deus. Olha, provisão social. O que vinha a ser esquece agora, vamos sair da palavra e vamos ficar no mundo normal. Existe a provisão social. Sabe o que eles consideram provisão social? É a necessidade que o homem tem de, na sociedade, de uma forma direta ou indireta, ele subir. Tipo, há diretores de empresa e há empregados que são faxineiros. Você entendeu? Eles chamam de provisão social a vontade que a pessoa tem, a necessidade que ela tem de galgar assim, eu vou conseguir. Crescer. Isso, mas eu não estou falando isso para condenar não, estou dizendo o pensamento. Eu vou conseguir, olha, com relação a empresas, com relação a até mesmo a autenticidade do teu trabalho, o reconhecimento. Você busca um reconhecimento, eu quero ser reconhecido. Reconhecido. Nessa provisão social, tem uma segunda. Olha bem, uma segunda. Que dentro da social ainda existe a provisão individual. Você acorda pela manhã e fala assim, vou comprar tênis, porque eu tenho que andar com tênis, não é isso? Nada, estou condenando nada, só estou dizendo. Eu tenho que ter camisas, eu tenho que comprar uma calça. Olha, essa calça minha está batida, ou na verdade eu tenho uma. Você precisa dessa provisão que é pessoal, que está dentro da social. Está dentro, não é somente, tem outras coisas social. Falando da social, olha bem, aí preste atenção, provisão social. Abre em Atos 2, que a Joyce vai se lembrar. Atos 2, 44, 45. Vocês acham que essa vontade que as pessoas têm de subir socialmente existe somente agora? A vida não existiu. Até na vida primitiva lá dos primórdios dos pais de Israel, isso, 2. Vamos ler o versículo 44 e 45. Atos 2. Vamos buscar todo mundo abrir, inclusive eu. Atos 2. Joyce abriu, né, Joyce? Joyce me telefonou. Esse pai, eu não sabia disso. Ó. Olha bem. Vamos ler o 43 primeiro. Sandro, você pode ler pra gente? Só o 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Peraí, então vamos ler um pouquinho antes, porque não estava preparado para isso não, olha só. Ó, o 40, lembra daqui, isso aqui está falando da pregação de Pedro? O Simão lembra disso? A pregação de Pedro, a primeira pregação? Então,
Lê o 40, Sandro, por favor. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, olha bem, qual foi a primeira mensagem que eles escutaram? Não foi o arrependimento dos pecados de deixar a perversidade que tinha naquela geração, que eles não percebiam? Isso? Primeiro. Irmã Elizabeth, lê agora o 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Isso. Olha só, de bom o quê? De bom grado. O que significa essa frase? Naturalmente. O que Boa significa? vontade. Bom, mais o quê? Boa vontade, mais o quê? Não, é boa vontade sim. Espontaneamente. Espontaneamente. Mas todas essas palavras, boa vontade, espontaneamente, está ligada a uma coisa. Você faz de boa vontade, você faz espontaneamente, porque você ouviu uma mensagem, não ouviu? O que foi atingido em você? Que parte de você foi atingida? Pensa bem, ó, para você agir de bom grado, de boa vontade, qual parte do teu corpo foi atingida? O coração. Então, tudo procedendo disso. Então, concordo que eles falassem, guardai-vos dessa geração perversa. Pedro não misturou o mundo, a parte secular, a parte de Roma. Na pregação ele não perguntou, ele só falou assim. Ele não misturou, ele só falou assim, olha, esse Jesus justo foi dado por Deus e vocês o mataram. Certo? Olha bem, pastor Sérgio, lê o versículo 42, por favor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha bem, aí começa. Quem é que estava ensinando e guiando o povo? Quem era? Os apóstolos. Os apóstolos. Então, uma responsabilidade muito grande. Vocês estão aqui ouvindo, tem que prestar atenção nisso, uma responsabilidade muito grande de como guiaria esse povo. Eu não devo mascarar o que eu recebi do Senhor, porque eles eram apóstolos, lembra? Eles caminharam com o mestre e agora eles dependem de passar a visão do reino, porque um dia eles foram chamados de quê? Qual foi o título que foi dado para eles na praia? Vinde após mim, eu falei de vocês o quê? Pescadores de homens. Pescadores de homens. Então entenda essa frase. Vocês vão conseguir, de uma forma divina, chegar à pessoa e dar segurança para ela. Olha bem, segurança. Continuando, irmã Elizabeth, parou aqui o versículo, o pastor Sérgio leu o 42. Ó, havia temor e muitas maravilhas. O 43, perdão. É o 43. É o 43 agora? É. Isso, lê o 43, Beth. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Não está tendo crescendo? Pregação, olha bem. Exortação, olha, inicialmente se guarda desse mundo, se guarda dessa geração aí que está perdida. Terceiro, que perseveravam na doutrina, olha o crescimento, no ensino, aquele que ensinava eles absorviam, não absorviam? Essa introdutória vocês vão entender por que está sendo falado, olha. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É isso que a irmã Beth leu? Sim. Então, Beth, o 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha bem, eu precisei usar de palavrinhas persuasivas para arrancar o que tem de valor deles. Olha, irmãos, eu estou sendo literalmente direto. Não vou falar, mas os irmãos entendem o que eu estou falando. Houve alguma artimanha para mudar? Olha só, eu tenho ganância. Eu vou falar para você, eu sou um líder ganancioso. Eu quero cativar os irmãos aqui a prestarem contas diante de Deus. Ajuda. Eles conseguiram uma coisa, falando do temor e da rejeição, eles conseguiram uma coisa maravilhosa. Olha o que diz. Está com a Bíblia aberta, Ciro? Lê pra gente. Repete 44 que a irmã Beth leu e leu 45, por favor. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Lembra, Joyce, que você teve problema para eu explicar isso para você? A minha filha se maravilhou com isso. Tinham tudo em comum. 45, Silvia. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Entenderam? Repartiam com todos, segundo cada um precisava. Eles ouviram a palavra tão maravilhosa e entrou no coração deles que ele falou assim, olha, irmãos, não é justo. Aqui eu tenho isso que eu tenho faz com que mais 5 pessoas fiquem igual a mim. Eu divido, essa divisão vai ficar ainda ótima para mim,
e vai equilibrar mais 4 irmãos ou 5. Compartilhou, né? Isso, compartilhou. Mas não está somente nisso. Lembra que eu falei da provisão social? Eles não necessitavam mais. Porque a tendência, vocês sabiam que naquela época a tendência era conseguir um anel de Roma? Sabia disso? Lembra quando Paulo, que falou que era romano de nascimento? O tribuno falou assim, vem cá, como é que você é romano? Eu, por muitas somas de dinheiro, mostrou o anel, consegui esse título. Pagando muito dinheiro, como pagar para você ser um cidadão americano? Será? Alguma coisa assim? Ele falou assim, mas eu tenho de nascimento. O alvo era ficar numa situação social em que Roma não te perseguisse mais. Em que os impostos fossem amenizados. Entendeu? Essa inclusão social, isso acontece na vida de todo mundo. Cada um correndo e verificando, irmãos, não estou falando de forma condenatória, estou dizendo o que acontece, é real. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu tenho que seguir com a minha vida, certo? Olha bem, compara isso de Atos 2, 44, 45 com Salmo 131, versículo 1. Salmo 131, versículo 1. É forte, garoto. Ó, irmãos, sabe quando você ouve uma frase assim, principalmente de algum líder que guia um rebanho, e ele pode falar assim, gente, ele pode ter o toque no coração, o amor pelas ovelhas, mas ele pode muito bem falar assim, o que eu vou fazer? Uma vez um líder perguntou isso para mim, e eu virei e falei assim, senta, pega é simbólico, pega todo mundo, senta na grama e exclama o reino de Deus. Porque isso vai transformar a vida deles. Olha, sabe o que transforma a vida de uma pessoa? É quando você ouve de forma, como é que se diz? Imperativa da boca da pessoa. Olha, é essa palavra. Tem alguma diferença? Alguma coisa que eu possa amenizar o que eu vivo? Não, não tem. É isso aí. Então, na verdade, você tem diante de ti uma escolha. Uma escolha. Salmo 131, versículo 1. Pediu o Felipe, pode ler pra gente, Felipe? Posso. Por favor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso. Quem tem uma tradução um pouquinho diferente? Lê, Beth. Senhor, o meu coração não se elevou, Isso. nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Outra diferente. Quem tem? Um pouquinho mais diminuto. Não tem? É tudo assim? A minha diz assim, Senhor, o meu coração não é soberbo. Sim, não é soberbo. Nem altivo é o meu olhar. Nem coisas grandes estou a procurar. Ó, essa linguagem alcança melhor o entendimento, não é que é outro tipo, não. Nem coisas grandes estou a procurar, porque são elevadas para mim. A Bíblia fala que a soberba, o salmista está condenando. Sabe quem estava falando isso? Tu acha que era qualquer pessoa que estava falando? Quem estava falando isso? Davi. E Davi era o que, pastor Sérgio? Ei. É como falar o que hoje em dia? Quem está falando isso é o empresário fulano de tal. É o camarada da sociedade, ele comanda tudo. Quem está falando isso era um homem que viu que o reino, a riqueza e tudo não adiantavam nada se o Senhor se afastasse dele. Então eu vou falar com as minhas palavras, Senhora, não é soberbo o meu coração, ele está declarando que como é que um homem tem coragem de falar assim, ele sabe que vai ser visitado por Deus, para ver se isso é verdade. Senhor, não é soberbo o meu coração, olha a necessidade que eu falei de provisão social. Ele anulou. E virou e falou assim, não é soberbo o meu coração, e nem coisas grandes estou a procurar, não estou, Senhor, não quero nada disso. E ele é dono do reino, era o reino confirmado. Agora completa. Olha o que ele fez para conseguir isso, para conseguir chegar a esse ponto. O Joyce, lê para a gente o versículo 2. Olha a regra, presta atenção nessa regra. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Bom, então vamos explicar isso.
As mães, 1, 2. Criança chorou? O que fazia? Tá chorando, criança. Tá lá tá na casa do fulano, ela recém-nascida chorou, o que a mãe fazia? Dá mamar. Colo. Não, colo e o peito acalmava, a amamentação acalmava a criança. E geralmente era assim. Quando a Bíblia fala assim, como uma criança desmamada, que não necessita mais mamar, se aquieta, ela não precisa mais daquilo ali. Aquela necessidade, ela passou daquilo ali. É isso que a Bíblia está dizendo. Como uma criança desmamada no colo da mãe se aquieta, assim eu obriguei a minha alma. Olha bem, eu fiz a minha alma sossegar baseado nisso. Eu não dependo do que essas coisas estão aparecendo na minha frente. Nada disso vai ter valor se o Senhor não for comigo. O Sandro gosta muito de citar isso. Sandro, qual é o trecho do Pentateuco que fala sobre o seu trocar, a presença dele? Você comenta muito isso. Eu queria que você comentasse aqui para os irmãos. A presença dele em troca do anjo, que você leu nas Escrituras, que foi feita uma proposta para o povo. O povo vai, peca mais uma Vai vez. bem detalhado para não ouvir. E o Senhor, no caso, aparece para Moisés e fala, olha, a partir de hoje eu não vou mais no meio de vocês para que não aconteça mortandade, que eu não castigue o povo e vou mandar um anjo. E Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for... No caso, a gente não quer que... Tá vendo? No caso, ir com o anjo. A gente quer que Mas o anjo também era grande. Sim. Era coisa do... Ele falou, não, o Senhor. Olha, minha alma sossega. Irmãos, vamos falar bem devagar, que é para os irmãos entenderem. A minha alma sossega. Porque se o Senhor não for comigo, nada disso é válido, nada. É como você pronunciar. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Mas vocês estão trabalhando? Então, como é que pode isso? Vocês estão trabalhando, se o Senhor não edificar. Isso quer dizer o seguinte, se o Senhor não estiver com você, nada que você fizer, você vai poder ter segurança que foi feito em Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vigia sentinela, não é isso? Então, você pode ver essa relação. Quando fala sossegar, olha, dê certo, fiz calar e sossegar minha alma como uma criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Aí no 13 ele fala, espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Um salmo com 3 versículos. Espera Israel no Senhor, como se fosse um grito. Não se afaste dele. Nós vamos voltar lá para o salmo. Não se afaste dele. Voltando para o salmo 37. Por favor. Voltando para o salmo 37. Nós falamos de uma situação, a social, que existe também a pessoal. Aquela que a pessoa olha e fala assim, eu tenho necessidade disso. Eu tenho necessidade disso. A irmã parou em que? A irmã Beth parou em que versículo do 37? Deu só um. Primeiro. Só o primeiro? Vamos lá. O versículo 2, Beth. Primeiro ele diz assim, não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ele está indicando para você, não é você que está chamando de ímpio. Ele está indicando, não tema o ímpio, mas não é que você está vendo o ímpio. É quando você começa a ver que as pessoas caminham para uma vida que é diferente da sua. Eu vou falar diferente, mas você acha que é muito maior do que a sua. Sabe? E você começa a querer aquilo ali, mas o Senhor está te avisando, olha, não faça isso, porque as pessoas que você estão procurando não receberam isso de mim. Não receberam isso, galgaram isso a troco de pisar nas pessoas, eu estou alegorizando. Ao troco de não ligar para o próximo que está do lado, ele tem um alvo, que é atingir aquilo ali. Então ele fala, aí ele começa. O 3, por favor. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha, Davi começou a fazer uma observação. Ele está observando, olha só. Dentro do cântico, ele está falando assim, olha, confia no Senhor e faz o quê? Não é só confiar no Senhor? Pratica o bem. Irmãos, quando nós temos alguma coisa que alcançar na nossa mente, por incrível que pareça, eu falo isso sem medo, você não consegue praticar o bem que colocava no teu coração no início.
Você não consegue, porque a tua preocupação está naquilo. Eu vou conseguir, por isso deve falar, eu sou rei, mas fiz a minha alma se aquietar. Você se aquieta, porque quem te segurou até agora foi o Senhor. Eu não necessito mais do peito. Toda vez que eu reclamar, eu reclamo e eu tenho que conseguir aquilo que vai me acalmar. Não. Ele diz literalmente, confia no Senhor e pratica o quê? O bem. Continua, Beth. Deleita-te. Não. Continua depois do bem, só para repetir. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Pronto. Agora eu quero perguntar para os irmãos, o que significa verdadeiramente, Alessandro, principalmente, serás alimentado? Essa frase. Não precisa ser nenhum doutor, não, que não tem doutor. O que significa essa frase? Faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Pode expressar o pensamento dos irmãos, não vai ninguém falar nada errado. O que os irmãos entendem com isso? Na minha opinião, é você fazer a vontade de Deus, porque você, fazendo a vontade de Deus, você está sendo verdadeiro e está sendo alimentado por Ele, está sendo provido por isso, Ele. Mas por que ele falou verdadeiramente serás alimentado? Essa frase tem uma indicação. Verdadeiramente você vai ser nutrido. Isso quer dizer então que o ímpio ele não tem nada verdadeiro. Beth, olha, verdadeiramente, Beth, eu te prometo, você vai ser alimentada. Olha bem, você vai ser alimentada. Alguém aqui, nem vou falar de necessidade não, porque todo mundo tem aqui. Todo mundo passa o mês ali no aperto. Mas eu digo para os irmãos, vocês consideram o aperto como uma necessidade? Porque nunca faltou nada na mesa dos irmãos. O problema é que a gente considera não faltar nada, estou falando disso da parte de alimentação, não faltar nada como ter abundância de coisas que você pode escolher, quando na verdade nós biologicamente só necessitamos de alimento, não importa qual seja. Não importa qual seja, você está se alimentando. Você não vai morrer na hora porque não tinha vitamina C no prato. Não vai morrer porque você vai prosseguir. Porque o Senhor diz assim, eu vos faço permanecer vivo aonde, Sandra? Eu vos faço viver, vocês estão com o quê? Fome. O meu poder é esse, eu não vou deixar vocês dependentes de eu preciso, toma. Vocês já viram como as pessoas são alimentadas por esse pensamento? Sim. Como são alimentados por esse pensamento? Porque eu sou aquela palavra fiel, então nada vai faltar. Lê do engano. Sem abrir. Salmo 23, versículo 1. Pronunciem, por favor. Pronunciem. Todos não juntos, vamos lá. Calma, junto. 1, 2, 3, já, vai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Beleza, você sabe qual o mistério tem nesse versículo? Você é o quê? Que animal? E quem te comanda? Quem dá o alimento para você? A ovelha escolhe, eu não quero comer isso não. O Senhor é meu pastor, tudo que ele me der vai ser com que não vai faltar nada na minha vida. E as pessoas trocam, invertem para ganhar, para fisgar alguém com esse versículo. Tá vendo? Se o Senhor for teu pastor, nada vai te faltar. O que você deseja, não é isso. O que você tem ambição, o que você quer conseguir na sua vida, tudo que você tem necessidade, ele vai ceder para você. A Bíblia não está falando isso. Tanto que no Salmo 23 ele fala assim, ainda que eu ande por onde? Pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ele tinha essa necessidade. E o Senhor vem com provisão, porque tu estás comigo. O Senhor, como um pastor, faz o quê? Com a sua vara, o seu cajado me consola. Eu já expliquei para os irmãos aqui que vara era um cajado grande, não é para bater em ovelha. Por isso, nunca falem, pastor desceu o cajado na pregação do domingo. Não. Nunca o pastor batia na ovelha. A ovelha era cuidada. Você sabia que a ovelha era tão bem cuidada que quando ela ia para o matadouro, ela não sabia que ela ia para ser degolada. Entendeu? Como uma ovelha muda. Não reclamou. Jesus. Então, observando isso, comparando o Salmo 23, não é isso? Com essa posição social, que eu chamo de oportunidade. Agora, lê lá no Salmo 37, está indo aí, não está, Beth? Está no Salmo 37. Parou no? Parei no 3. No 3. Então, lê o 4. Agora, outra parte. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá
Ele te concederá o que deseja o teu coração. Vocês vão acreditar, sabe o que eles foram bem simpáticos com deleita-te? Tu sabe o que é no hebraico, tradução exata de deleita-te? Seja mimado. Olha, você considere uma pessoa mimada pelo Senhor, em que o Senhor toma conta. Olha bem, quando fala deleita-te, é profundo. Ele fala assim, use de mimo. Fala assim, na hora de tudo estar ruim para os outros, você fala assim, o Senhor tem sido comigo. Olha, o Senhor tem me tratado com carinho. O Senhor tem me tratado não segundo o meu caminho, mas me tratado conforme a misericórdia dele. É isso que diz a tradução, deleita-te, é uma ordem, deleita-te no caminho. Deleita-te em saber que o Senhor tem te guiado. Se alegra. Geraldo, como é que eu vou fazer isso? Não tem uma regra para fazer isso. Você sente isso. Você sente. Continua, Beth. O 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Outro ponto. Entrega. Eu vou falar no original porque é para você ver o que está. Libera, para nunca mais tomar de volta. Libera o caminho. Nunca mais, Senhor, eu quero pegar o meu caminho e agir com a minha vontade. Libera, ou seja, quando fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, fala libera, entrega. Entrega, não fica mais pensando assim, eu entreguei, mas pode me dar de volta. Já viu quando você fala assim, pastor Sérgio, eu confio no Senhor, o Senhor vai fazer isso para mim. Aí, depois eu falo assim, não, acho que é melhor eu fazer. Pode ser que ele faça alguma coisa errada, entendeu? Então, a Bíblia, quando anuncia isso, ela fala assim, a confiança no Senhor é assim, libera. Você confia em mim, confio, Senhor. Então, você não vai me ver, estarei convosco todos os dias. Todos. Quando apontarem a arma para você, quando o vizinho falar que vai pegar você lá fora sem você ter feito nada, quando alguém bater na tua porta, só não vou com a tua cara, estarei convosco todos os dias. Todos esses dias. Agora, é o versículo 7. Pula pro 7. Não, pula pro 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes. Viu de novo, não te indignes. Por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha, irmãos, o Senhor está chamando a atenção para observar uma coisa. É quase que uma regra. Quando tu vê a pessoa galgando, e às vezes quando você está no Senhor, ele está dizendo, não fique indignado, porque essas pessoas não são verdadeiras. Elas não são verdadeiras. Jerônimo, então quer dizer que quando a pessoa é meio diminuída é porque ela é verdadeira? Não. Eu tenho cuidado de você, mas essas pessoas buscam a glória. Elas buscam enaltecimento. Elas buscam uma situação que indica assim, agora não vou precisar de mais nada. Isso lembra o quê? Lembra que parábola é isso? O homem construiu o celeiro. Lembra que ele falou assim? O celeiro, o que aconteceu? O celeiro não cabia mais, não é isso? Isso. O que nós, cristãos, fazemos quando não cabe mais nada na nossa despensa? Donos. Até menos, até não precisa nem caber, né? Nós compartilhamos isso. As pessoas têm, poxa, o fulano está precisando. Um tempo atrás, no Natal, uma pessoa precisou e se moveram todo mundo para ajudar aquela pessoa. Isso está no coração do homem. Não é só maldade, isso está no coração do homem. Isso. Então, esse homem do celeiro, ele falou assim, vou construir celeiro maior. Isso é chamado de ganância, irmãos. Quanto mais você tem, mais você quer. E detalhe, quanto mais você tem, mais você se preocupa que se você perder aquilo ali, você vai ficar na miséria. Olha, você não tinha nada. Aí tu tem, tu vive para aquilo ali. Tu vive para essa situação, sabe? Eu não posso perder nada. Aquele escravo. Isso aí. Olha só. Agora Davi vai dizer por que ele falou isso. Pula lá para frente. Lembra que nós lemos na semana passada, no 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho? Lembra na semana passada? Lembra que nós lemos, comparando com Provérbios? O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E Davi foi mais profundo. Ele diz, os passos de um homem, versículo 23, de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Agora lê o 25, vou pedir, segura para a gente bem alto, por favor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pronto, nesse versículo aí vocês observem o que ele falou aqui no início.
ele observou uma linha do tempo. Ele, como rei, começou a observar, não é que é mesmo, rapaz? O que faz uma pessoa estar inclusa nisso que Davi falou? Olha, fui moço e agora sou velho. Quantos anos no mínimo? Davi morreu, acho que com 70 e poucos anos, ou 80 quase. Fui moço e agora sou velho. Já estou na minha velhice. 60 anos. Observei tudo. Observei todo o meu reinado, inclusive observei pessoas. Porque eu recebia muitas pessoas. O rei recebia pessoas para julgar a causa. Olha bem. Fui moço e agora sou o quê? Velho. Muito tempo, não é? Mas nunca vi. Olha bem, nem vou dizer que não existia. Porque seria soberbo do verbo, da frase. Eu falei assim, nunca vi. Eu nunca vi, olha que eu observei tudo, nunca vi um justo o quê? Desamparado. O que é uma pessoa desamparada? Uma pessoa que não tem nada. Não tem amparo, não, ela não tem ajuda de ninguém. Ele não está dizendo somente do Senhor. Ele está dizendo de pessoas que o Senhor levanta e ampara você. Nunca vi um justo desamparado. De uma forma ou de outra, alguém chega para ele, enviado pelo Senhor, e o ajuda a se levantar. Aí ele fala também 2 filhos. Nem a sua descendência é o quê? A provisão pessoal que o mundo tanto diz. Sabe? Se preocupando com as situações, com aquelas coisas que eu tenho que conseguir, mas na verdade não tem justiça. Eu não tenho justiça. A Bíblia fala, buscai o Rei de Deus e a sua o quê? Justiça. E estas coisas, né? Todas as coisas não, irmão. Não tem nenhuma tradução senão. Estas que ele estava falando, comer e vestir, lembra que começou com isso? Não andeis ansiosos e inquietos porque havia de comer ou vestir. Essas coisas vos serão acrescentadas. É uma condição. Você caminha comigo, confia e não vai lhe faltar nada. Agora, onde é que entra a soberba? É quando aquilo que Deus provê para você já não é suficiente. Não é. Lembra do maná? No começo é aquela maravilha, não é isso? Caramba, tá vendo comida do céu. Depois chamaram o presente de Deus de pão vil. Falaram que estavam sentindo nojo daquele pão. Uma coisa que antes era suficiente para eles. Nojo daquilo que Deus deu, né? Isso aí. Já não é fazendo, gente, essa vida não é para mim não. Olha bem, não consigo nada. Gente, eu saio de perto. O Sandro brinca assim, você é de perto porque vai vir um raio do céu, eu não quero estar perto quando cair em você não. A murmuração tem a ver com isso. Eu tenho descontentamento na minha vida. Olha, quando Abraão teve o primeiro filho, não foi Isaac. Foi Ismael com a... Lembra disso, irmã Beth? Lembra, Joyce? Foi de Ismael com Agar. Que a própria mulher cedeu para ele, não é isso? Ela não tinha ouvido a promessa de Deus ainda. Aí tudo bem. Quando começou a ter atrito, a mulher falou assim, olha, manda essa mulher embora com o filho dela, porque o filho dela era mais velho, zombava do pequenininho, que era Isaac, já tinha nascido. Aí Abraão ficou assim, olha só, eu não posso fazer isso, é uma maldade. Aí Deus visita Abraão e fala assim, faz como ela está falando, porque Ismael não vai herdar o que Isaac vai herdar. Não for de herdar de bens, e sim a herança. Envia ela. A Bíblia fala que ele pegou a mulher, botou um jarro de água e um pedaço de pão e mandou para o deserto. Qualquer um condenaria Abraão. Falei assim, que maldade, que maldade. Era o que ele devia fazer, sabe por quê? No meio do caminho, quando já acabou a água e quando acabou o pão, eu falei assim, bom, pegou o menino, botou debaixo de um arbusto para não vê-lo morrer. A Bíblia fala que quem apareceu para ela? Um anjo. E falou assim, não vai morrer. Olha bem, provisão de Deus, a necessidade. Irmãos, não deixe, não troque a verdadeira necessidade pelas falsas. Pelas falsas. Nós nos preocupamos tanto em orar, Senhor, concede isso, que quando chega nessa verdadeira necessidade, nós não temos palavras, não estamos acostumados com isso. A verdadeira, ele será uma grande nação no deserto. No deserto, como ele vai ser uma grande nação? E depois ele enterrou o pai, ele voltou, Jesus diz que ele voltou junto com Isaac e enterrou Abraão. Ele já tinha assumido a sua posição, um grande povo também. Então, olha bem, a necessidade daquela mulher, na hora, era essa.
Então, quando nós somos alcançados com a provisão de Deus, com uma necessidade específica, nós nos envergonhamos que passamos a vida toda chorando por coisas fúteis. Senhor, concede isso. Senhor, concede aquilo. Ah, Senhor, me dá essa vitória. Já virou oração, vitória na justiça. A Bíblia condena isso. Você quer saber? Porque vocês procuram tribunais humanos que vão saber que vocês são crentes e um disputando com o outro. Ah, vou botar na justiça porque eu vou fazer isso. Não, não há julgadores entre vós. Irmão, tudo se resolvia dentro da igreja, sabia? O conselho era assim, ó, agiremos com justiça. Então, a verdadeira provisão de Deus é que você tem necessidade. E você sabe qual é a necessidade tua? Nós sabemos qual é a nossa necessidade? Não. Somos tão falhos que aquilo que nós chamamos de necessidade na nossa vida é vergonhoso. Só quer ver um exemplo? Qual a necessidade que você tem, Joyce? Por favor, responda a necessidade minha. Mesmo que você já tenha reparado na Bíblia que... Eu vou citar para você. Você quer ter tua casa. Fala? Sim. Isso. Eu ia falar isso mesmo. É errado isso? Não. Mas entenda bem. E se você não tiver sua casa? Deus deixou de prover para você? Não. Entenda bem. Entender o Senhor, entender o que Ele faz, não é para qualquer um, mas é dado para todos. Mas nem todos conseguem compreender o caminho. Compreender que o Senhor não abandonou você. E que se Ele está fazendo alguma coisa, por vir dEle, você o glorifica. Olha, abram em Filipenses 4,19. Não, perdão. Filipenses 4,19. Quando o mundo fala de provisão pessoal, ele fala de satisfação das necessidades individuais, né? Ou seja, como arrumar um emprego, dinheiro, viver, roupas e até socialmente mesmo, a sua parte pessoal com outras pessoas. Filipenses, capítulo 4. Tiago fala isso, né, professor? Sim, senhor. Que nós pedimos errado. É mal. Mal. E detalhe, depois ele repete assim, e vocês não recebem porque não pediram. Quando vocês pedem, não para Deus, pedem com a sua própria vontade e não pediram para Deus e erraram de novo. Aqui, 4, por favor, 4, pastor, você vê para a gente o 4,19, por favor. 4,19. Aleluia. Filipenses 4,19. Leamos. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha bem, isso é uma promessa. O meu Deus, o Senhor Deus, segundo o quê? O que ele diz? Segundo o quê? Segundo as suas riquezas, segundo o que ele tem capacidade de dar. Não que ele não tem capacidade de dar nada, ou seja, aquilo que já está preparado para fazer com você. Suprirá todas as vossas necessidades. Então, por isso eu digo, nós nunca sabemos qual é a nossa necessidade, mas sabemos que ainda que estejamos vivendo uma situação ao nosso lado aparentemente ruim, né, nada está nos faltando segundo Deus. Tipo, se você passa por vou usar a palavra, um perrengue, ele dota você, ao invés de solução do perrengue, ele dota você de força. Força, não consegue cair, não consegue, titubeia, tomba, a situação passa, mas caramba, onde está a glória de Deus nisso? Envergonhou o diabo, botando força em você. Vai lá, já pensou em falar assim, Beth? Citando você como exemplo. Vai lá, Satanás, mexe na minha serva. Ela não vai ceder. Ela vai se entristecer, como Jó se entristeceu, ela vai sentir, mas no final. Sandro, por que a gente cita sempre o final é bom, hein? Analisa bem, olha só. O que adiantou você? Quantos anos você tem de crente, Sandro? 24 anos. 24, vai fazer 25. O que adianta no 25º ano você jogou por terra tudo aquilo que você viveu? Por isso a Bíblia fala o quê? Que bom é o quê? O final. O final, por isso que o final sempre é bom, sabe por quê? Porque no final você vai ter passado uma vida medíocre diante de Deus, sabe? Espiritualmente falando, mas no final você fala assim, que coisa, você se arrepende. Agora a outra pessoa passa 29, 30 anos e considera o seguinte, não, eu não serei rejeitado pelo Senhor, pela minha atitude, porque eu estou há 30 anos fazendo a vontade dEle. Vocês entenderam?
Olha bem, qual foi o versículo? Não lembro agora. Isso, segundo suas riquezas. Agora lê Mateus 6, 31 ao 33. Mateus 6, do 31 ao 33. Lembra que essa frase de Davi, deixa a Bíblia aberta aí. Ele fala assim: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu comentei que ele observou isso, não observou? Olha o que Cristo fala. Lê para mim, ô Joyce, está com a Bíblia aberta? Sim. Lê para mim, do 31 ao 33, por favor. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Deixa eu falar uma coisa. Gentio eram as pessoas dos outros povos que não tinham intimidade nenhuma com o Senhor. Ou seja, o mundo. Continua, Joyce. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. De novo a condição. Terminou? 33. Então, isso. Olha só. Não andeis, pois, inquietos. Irmãos, tem uma coisa mais que entristece o coração de inquietude. Inquieto, não, irmãos, olha só. Nós ouvimos isso para que o nosso coração se abra para Deus. Inquietude. Ou seja, eu fico inquieto. Por quê? Porque eu não quero agir dessa forma. Mas me inquieto. Olha, irmãos, eu digo de coração para os irmãos. Quando vai parecer que vai faltar alguma coisa, isso é justo. Às vezes Deus mostra. Lembra do Egito? 7 anos, não é isso? Às vezes Ele mostra para nós, Ele nos dota de capacidade de contingenciamento. Ah, mas aí não foi Deus que proveu. Irmãos, Deus proveu a inteligência para você contingenciar, agir de uma forma e falar assim: não, vamos fazer dessa forma aqui agora. Você sabia que a igreja passou necessidade? Quando Roma começou a perseguir, eles não conseguiam mais fazer a coleta de alimentos. E Roma perseguiu por isso. Esse povo não depende da gente, não, das esmolas políticas de Roma. Eles começaram a ter dificuldade de pegar o alimento em outro lugar para trazer para esses irmãos aqui. Eles ainda assim sobreviveram. Nada acabou com a igreja. Fala assim, a Bíblia fala. Paulo, em diversas partes de diversas cartas, ele cita assim: muito obrigado pela fé de vocês. Porque vocês ainda com toda a perseguição guardaram a provisão dos santos. Guardaram. Irmãos, não falamos de a provisão alimentar só do alimento. É de uma coisa que tem amor. Que você vê, você diz: eu devo cuidar dele. Eu devo cuidar. Mas aí entra outros pensamentos. E se ele está com esperteza? A Bíblia fala: aquele que não trabalhar, não quer. Fala alto. Não come. Não come. Sabe por quê? Porque não era tudo comum? Ah, tem despertador no meio de vocês? Faz o seguinte para eles. Só fala assim: não, você pode continuar a tua vida, só não vai comer. Não quer trabalhar? Não come. Vocês, quando falam trabalhar, vocês não querem agir junto, em conjunto com todo mundo você não vai. Então ele está dizendo, olha só, não andeis, pois, inquietos, vou repetir o que a Joyce está falando. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ele já sabe, ele está dizendo para você e para mim, eu já sei que vocês precisam. Olha, eu acompanho aqui, eu cito a Alessandra como exemplo, porque a gente caminha muito tempo junto. E o Sandro, ele mesmo fez questões de sempre passar para mim. Você passou por muita situação nessa daqui. Como é que vai fazer? Mas como é que vai fazer? Mas não de reclamação. Você já viu como você aceita, entristecido, não porque você está passando por isso, mas porque não tem como você ficar dando pulo de alegria? É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala: deleita-te no Senhor, não anula a tua situação externa. Não anula. No final das contas é vencida aquela situação externa pelo deleite. Aleluia. Sabe quantas dificuldades não somente na área de provisão, para ter uma vida mais digna, mas também na área psicológica. Pode falar, Beth. Pode falar. Eu vou perguntar. Pode perguntar. Nós sempre falamos, né,
Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos e com o que vestiremos. Certo. Então, a minha dúvida, assim, é em relação ao mundo secular. Certo. Agora, Que nós estamos separando muito bem hoje, graças a Deus. É. O que é secular comparando com o que é Isso, espiritual. assim, fazer uma suposição para me entender aqui. Vamos supor, uma mãe tem um filho pequeno, de repente desempregado, criança chorando, com Certo. fome, etc. Claro, eu penso, como mãe a gente vai preocupar, se inquietar, porque assim, às vezes na luta muito grande, nós achamos até que Deus está assim, vamos supor, demorando a executar, a fazer as coisas. Certo. Aí no caso assim, quando a pessoa fica inquieto, preocupado, porque a criança ali passando necessidade, você não vê no tempo real que a gente quer uma solução, Certo. tá? Então no caso isso aí é o quê? É um pecado, desculpa, um pecado diante de Deus, porque a gente, no caso a pessoa não tem um filho pequeno, mas não vê assim a coisa rápida, né? Então você fica pensando. Às vezes eu penso que a fé balança. Eu já passei situações anteriores que minha fé, porque Deus sabe que eu penso mesmo. Então, às vezes nós pensamos até, chegamos a pecar, porque tem momentos que a luta é tanta que a gente chega a pensar até que Deus esqueceu de nós. Que a gente sabe que a Bíblia diz que Ele não esquece. Mas isso assim, essa inquietude que dá em nós, isso diante de Deus é assim um pecado, ou Deus entende isso? Você vai analisar a pergunta baseada no que você lê. Não vos inquieteis por coisa alguma. É uma ordem. Isso. Essa ordem não está dizendo necessariamente que nós vemos. A mãe tem um filho, ela está passando necessidade. Por quê? A necessidade não é da mãe com o filho, um exemplo, ela não está passando necessidade. Quem é que está vendo isso? Deus. Não, aqui nessa terra. Eu estou falando. Quem é que está vendo? Amor. Não, quem está assistindo essa situação? Não é o espectador, não sou eu que vejo isso? Certa vez Jesus foram passar um perfume caro nele, Judas, que era ladrão, falou assim: bem, podia vender esse perfume para a gente dar o quê? Comida para os pobres, não é isso? Sabe o que Jesus respondeu? Vocês vão ter pobre o tempo todo lá de vocês para fazer o bem, mas a mim vocês não vão ter por muito tempo não. Ou seja, ele citou o seguinte: não se faça de rogado, vocês vão ter pobre, vocês não vão poder mais falar isso, vocês vão ter. Então, muitas vezes, irmão, a situação daquela pessoa, ela pode ter a ver, não a situação como resultado, a parte do que ela espera do Senhor. Por exemplo, ela poderia passar, um exemplo, eu posso passar por uma situação com muito mais força se eu conheço o Senhor. Não quer dizer que Ele vai me dar a provisão. Sabe? E se eu não auxilio a pessoa, que Tiago fala isso? E se eu não auxilio? Bota a mão na cabeça da pessoa, ora, pessoal, vai-te em paz. Você entendeu? Essa situação é uma avaliação pessoal. Ou seja, isso parte de muitos princípios. Exemplo, às vezes a situação que a pessoa vive tem a ver com uma coisa psicológica, assim, não estou dizendo de psicologia não, estou dizendo assim, situações que tem a ver com a parte de que a pessoa pensa e age. Sabe, se a pessoa tem problemas seríssimos desse caminho e está vivendo isso aí, não é somente a falta que está prejudicando ela. É que esse pensamento, poxa, minha vida, por que minha vida está acontecendo? Por que a minha vida está acontecendo isso? É como se Deus falasse, então, verifica a tua vida, mas não que você esteja sendo punida. Verifica qual foi o dia que, o pastor citou aqui o exemplo da irmã, qual foi o dia que você entregou sua vida para mim e confiou, como a minha palavra diz. Crer no Senhor, entregue o seu caminho a Ele e Ele vai cuidar de você. Mas não é aos nossos olhos, nós nos frustramos porque a gente avalia Deus segundo o nosso pensamento. Sabe? Quer saber? Não estou mais a fim de seguir Deus, não. Como se isso fosse uma opção. Já pensou, Ronaldo? Você acorda de manhã e fala, quer saber? Não quero mais nada com Deus, não. Não quero mais nada, não. Por quê? Minha vida não muda. Engraçado. Já reparou que nós podemos ser os que têm as benesses? A vida também não muda, não. Não larga o pecado, não larga a maledicência, não larga nada, sabe? Aquele, pelo menos, está tendo falta. Faz a mesma coisa, pratica a mesma coisa, mas está tendo falta. E você? E eu? Que não largamos o erro diante de Deus. Não largamos. E nós vivemos na condição seguinte, de crer. O Senhor é o meu pastor, nada lhe faltará. Ele vai cuidar de mim, sim. Ele vai cuidar de você. Mas isso adianta alguma coisa quando vier o juízo? Meu Deus. Nunca entregou a vida para mim. Sabe, essa pergunta que a irmã está fazendo, muitas pessoas fazem. Porque olham sempre uma pessoa como estereótipo.
Ou seja, com uma situação que vira padrão para outras coisas. Por que uma pessoa sofre? Os irmãos sabiam que sofrimento é um tema mundial? Sim. Mundial, é tema mundial. Já houve convenções sobre isso. Por que ninguém consegue? Por que as pessoas sofrem? Por que elas sofrem? Sabe, assim, os apóstolos andaram... Como é que é? Os apóstolos andaram com Jesus ali, caindo Isso. à frente. Foram os que mais sofreram. Olha, o que Jesus falava quando alguém falava assim, por favor, eu quero que os irmãos falem isso. O que Jesus falava quando alguém falava assim, mestre, vou te seguir? O que ele falava para a pessoa? As raposas têm o seu covil, não é isso? Os passarinhos têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem o de reclinar na cabeça. Mas ele tinha o de reclinar na cabeça, não casa, eles dormiam, eles tinham que dormir. Ele quis dizer o seguinte, não há nada nesse mundo que eu possa fazer, que eu possa oferecer para você. Não há nenhuma condição social que eu possa fazer com que você me siga bem, que você não reclame. Sabe? Te seguirei. É como você pegar um ministério para se o Senhor proverá todas as coisas para o meu ministério. E ele não vai prover, não. Sabe por que ele vai prover? Porque não que ele não vai prover. É se isso acontecer aos seus olhos. Poxa, o Senhor, caramba, eu estou aqui com isso. Ele mandou você pastorear e alimentar as ovelhas. Você vai fazer isso sem questioná-lo. Sem questioná-lo. Olha, as pessoas se preocupam tanto com o aluguel e falam, irmãos, a gente tem que pagar aluguel aqui, tem que pagar isso. Irmão, serei incisivo. Não dá para ficar no aluguel, reúne dentro da tua casa. Vê se você entende. Faz o que nós estamos fazendo aqui. E a alma humana tem que ser cuidada por Deus. Sabe? Vocês sabiam que vai chegar um ponto na vida das pessoas que elas não vão ligar mais para a fome? A Bíblia fala assim, no final dos tempos, enviarei fome e sede, mas não fome de comida, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra. Você vai ser tão suprido segundo o seu caminho, que no final você vai ficar frustrado do mesmo jeito. Já viu isso? A mãe fica triste porque a condição está ruim. Ela futuramente muda a situação e a indignação continua a mesma, por outro motivo. Sabe? Tudo tem a ver com a cura da alma. Por isso ele fala, quando você busca o reino, entendam isso agora, quando você busca o reino e a sua justiça, as coisas se acrescentam no teu coração, ou seja, mesmo que elas não estejam à tua frente. Por que as pessoas dividiam as coisas? Quando ouviram a pregação de Pedro, se arrependeram e falaram, não é justo que eu viva assim. Irmãos, quando a viúva pobre fez o quê? A Bíblia fala que todos deram o que lhes sobrava, mas ela deu o quê? Tudo o que tinha. É isso? Uma moeda, tudo o que tinha. Irmãos, é muito simples, me perdoa, é muito simples você tirar 10% do seu salário, encher a boca e falar assim, sou um dizimista fiel. É o que sobra, porque a hora que parecer aos seus olhos que não vai dar, você não vai dar. Não estou falando da necessidade, que é certo e que é errado, não. Eu estou dizendo que nós somos mentirosos diante de Deus. Sim. Agora, quem pode fazer o seguinte, o que eu tenho não é para a minha vida, é para cuidar dessas pessoas aqui. O que eu tenho não é 10%. Não é 10%. Não é uma lei que eu coloquei no meu coração, que aí eu terei provisão, eu não faço troca, eu estou querendo barganhar com Deus, ele nunca vai me ouvir. Ele fala, Isaías 58 fala assim, olha, vocês oram, vocês jejuam para ferir outras pessoas. E no dia que vocês jejuam e oram, vocês falam para a pessoa, faz todo o trabalho porque hoje eu estou em oração. Isaías 58. Eis que no dia que vocês oram dessa forma, não ouço a voz de vocês. Olha bem, se não ouça, vai ter provisão? Vai ter provisão da verdadeira necessidade? Não. Porque no dia que vocês oram para ferir as pessoas. Vocês oram para você, para Senhor, olha como eu sou necessitado, como eu sou necessitado, quando você encontra outra pessoa, você pratica aquilo que você está achando que é desgraça para a vida, você pratica na vida dela. E lembrete, um homem foi perdoado, não é isso? Porque devia tanto. Perdoou. Um saiu, assim que ele achou que devia ele, o que ele fez? Apertou o pescoço do camarada. Não foi isso que a Bíblia fala? Por quê? Não vou te perdoar não. Ah, quer dizer que eu agi com bondade com ele, o Senhor, e ele vai e cobra de outro? Sabe? A Bíblia fala, no trecho de Isaías 58, fala assim, Beth, olha só, para você entender melhor. Eis que no dia que vocês jejuam para a vossa própria vontade. Não é eis, como fala jejum, quer dizer, transliterar para a oração, como eles oravam, jejuando. Eis que no dia que vocês jejuam, vocês oram para vocês. Não é este o jejum que eu escolhi. Ou seja, a contrição que eu recebo. Mas é este o jejum
que eu quero ouvir de vocês, que deixe de praticar iniquidade, que deixe de oprimir o teu próximo, que deixe de falar falsidade, que deixe de falar palavras torpes, que deixe de apontar o dedo olhando para você como se você não necessitasse de nenhuma situação daquela. No dia que você orar dessa forma verdadeira, a sua voz será ouvida no alto. Então, admitam e entendam como os irmãos acharem melhor. Não se fará desse jeito que vocês estão agindo, não vou ouvir a voz de vocês no alto. Ou seja, né, professor, o próprio jejum Deus pede para que você jejue para você próprio curar a sua alma. Olha, na verdade, os judeus eles praticavam isso, sabe? Eles achavam que porque eles estavam em oração, esse mundo farisaico antes do advento de Cristo, eles achavam que eles estavam certos. Nós jejuamos e oramos. Aí Deus manda um banho de água fria. Ô Beth, você está dizendo que você tem agido com justiça diante de mim? Não tem, não. Um exemplo, Jerônimo, você não tem agido com justiça, não. Porque nós nos surpreendemos quando Deus acha isso dentro de nós. Mas eu julgava isso. Já pensou nisso, Sandro? De Deus olhar para você e falar assim, Sandro, está tudo errado dentro de você. Sabe? As pessoas não aceitam isso. Não, é palavra que eu aqui, é palavra que eu ali, é aquelas alimentações de toda. Nunca você consegue uma repreensão no local que tem um alvo de ter você. Bate no teu ombro e fala assim, você é o cara. A Bíblia chama isso de blandícias. Afável, sabe? Aquela coisa assim, não, porque irmã, poxa, a irmã tem que ver o seguinte, filha do rei. Eu sou filha do rei. O rei foi perseguido nessa terra. O que você tem a dizer para mim? O meu rei foi perseguido e morto numa cruz. Eu acho que eu prefiro ser filho do rei, não, porque vão atrás de mim. Entendeu? A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. É uma regra. É uma regra. Nós vamos encerrar, irmãos, que eu vou continuar na semana que vem. É uma regra. Os irmãos vão ver, porque ainda existe a necessidade de provisão, sabe de quê? Psicológica. Quantas pessoas cabisbaixa, e quem acha que é melhor do que ela, assim, nossa, a pessoa para baixo pra caramba. As pessoas necessitam de atenção nesse mundo. Elas querem que alguém seja evidenciado. Por que, irmãos, que vocês acham que tem tanto caráter duplo depois do advento das redes sociais? Porque na rede social você é uma coisa. Alguém se apresenta triste na rede social? Alguém tira foto assim? Olha que muito você. Não! Na rede social é uma outra vida. Uma outra vida. A realidade está na que você caminha durante o dia. Por isso as pessoas se escondem disso, dessa necessidade. Elas jamais vão buscar Deus e falar, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Eu não quero mais viver dessa forma. Sim. Eu não desejo mais. Sabe? É como uma pergunta que o pastor fez para mim. E aí, irmã? E você? Que você... Como é que você se relaciona com Deus? Nada, zero. Sim. Mas quer o quê? A bondade dele. Quer a bondade. Sabe, a gente olha bem, irmã, está tudo direcionado que a irmã perguntou. Difícil. Mambete, a perna da criança doente, não é isso? Isso, a criança doente. Olha só que infortúnio. As outras crianças correndo, brincando. Você entendeu? A gente sempre vai olhar com essa bondade, entre aspas, no nosso coração. Quando, na verdade, nós não sabemos o que se passa no coração da pessoa, nem sabemos os pensamentos de Deus. Tá? Irmão, tem uma senhora lá na igreja, o filho dela estava no tráfico. Aí o que aconteceu? Aí ela veio buscar e eu falei para ela, olha, a senhora precisa fazer uma aliança com Deus, aceitar Jesus Cristo e viver Jesus Cristo. Aí ela foi tal, aí foi lá, aceitou Jesus. Aí o filho no tráfico, tal. Eu falei, ó, descansa em Deus, confia agora, você não vai chegar lá, vai pegar seu filho e tirar. Descansa em Deus, continua caminhando na direção de Deus, pede a Deus para salvar a tua alma, que através das tuas orações Deus vai alcançar ele lá. Aí o garoto tomou um tiro no pescoço, de fuzil, a bala atravessou, não pegou nada nele, só pegou os estilhaços. Foi pro Lourenço Jorge, eu falei, ih, quando chegar no Lourenço Jorge vai dar ruim, né? Porque lá tem um plantão policial. Chegou lá, colocaram o garoto como se estivesse capinando um quintal. E uma bala perdida. Bala perdida. Os polícias fizeram vista grossa, tu sabe que os caras sabem, né? Deixaram, veio pra casa. Tal, fez curativo, bem recuperado, voltou pra onde? Boca de fumo. Chegou na boca de fumo, questão de uma semana.
está preso. A polícia pegou na boca de fumo. Então você vê, é provisão de Deus. Olha, esse positivismo, pastor, esse positivismo que o crente de um tempo para cá começou a pegar, Ronaldo deve entender muito bem isso. Há um tempo atrás você ouvia muito a verdade genuína. Hoje em dia você começa a criar dúvidas, não que você está tendo dúvida, mas que é tanta diferença da forma de agir, de pensar, sabe? Este vos apresenta um outro evangelho. Esse é batata. Dos anos 90 para cá, todas essa mudança. Isso, então isso acaba batendo. Se você não se firmar no que você crê, você cai. Você cai porque essa tendência é segura. Só para finalizar, irmãos, olha só, eu falei que a Bíblia fala que nem a sua descendência é o quê? A mendigar o pão. É isso que nós lemos no versículo 25? Ô Sandro, lê para mim Provérbio 20, versículo 7. Todo mundo abre. Provérbio 20, vamos terminar com 2 versículos. Essa parte de hoje. Provérbio 20, versículo 7. Já pensou, ô Joyce? Você herda, um exemplo. Vocês vão ver. Se eu pratico o que é justo, não segundo os meus olhos, mas segundo Deus, existe uma promessa de Deus que Ele vai olhar isso que você fez, o que você se privou, o que você fez, e vai olhar para os filhos. Olha bem como eu falo que nós somos egoístas. Sandra, abriu já? Todo mundo abriu já? Lê, Sandra, por favor, 20, versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Pensa na Sofia, Sandra. Olha só, vale a pena diante do Senhor você sofrer as aflições, porque, Beth, querendo ou não, o Senhor pode não olhar nunca para você, entre aspas, e, sem falar nada para você, olhar para os seus filhos. Quem é que não gostaria, eu não sei como vai ser na eternidade, saber que o Senhor olhou tanto a justiça do pastor Sérgio que ganhou, que salvou todo mundo da sua volta? Sabe, tipo assim, o meu servo vai receber isso de prêmio, porque nunca ligou para a sua vida. Fala, Pode falar, pode falar. Quando você começa a passar por coisas assim difíceis e aos seus olhos até impossível, você fica treinado pelo Senhor. E aí tem alguém que fala assim perto de você e você ouve. A pessoa balbuciou perto de você e você ouve. Rapaz, como é que ele consegue? Porque assim, olha, ele está passando algo impossível, ele já deveria ter surtado, já deveria ter desistido, já deveria ter blasfemado, já deveria ter... Que é a tendência. Só que a pessoa não está nem comentando com você, você que ouve, alguém sussurrando e você ouve. E aí você começa a ser trabalhado nisso, você começa a ser, no caso, você começa a passar por essas coisas e começa a ser treinado pelo Senhor, treinado mesmo. Ao ponto de quando vem alguma coisa aos seus olhos muito boa, maravilhosa, você se sente constrangido. Poxa, Senhor, não precisava. Até quando vem algo assim, você já fica logo assim, Senhor, não precisava disso não. O Senhor sabe que eu já estou satisfeito em relação a isso. Isso. Nem precisava fazer isso. E foi explicado na semana passada isso. De você, antes de receber, se é que você vai receber alguma coisa, já não precisava mais, porque dentro do coração, Deus supriu isso. Você passa a se constranger quando recebe, ao invés de fazer assim, Senhor, muito obrigado que o Senhor está me sustentando. Muito obrigado porque eu não tenho e o Senhor está me sustentando. Quando vem, você se sente o contrário. Senhor, poxa, eu fico constrangido. Olha, todo mundo que está aqui, qual foi a principal necessidade que os irmãos tiveram na vida dos irmãos? Pensa que foi casa, comida e dinheiro? Não, a alma de vocês foi alcançada, por isso que é condenável quando a pessoa abandona a bondade de Deus e a troca por qualquer coisa. Porque um dia você gritou lá na tua casa, Senhor, alcança a minha vida, mas não gritou assim em termos de salvação. O que vai ser da minha vida? O Senhor envia salvação para você. Aleluia. Aí você pergunta para o Senhor, Senhor, mas a salvação vai fazer com que eu coma? Não. A salvação vai fazer com que eu beba? Não. Vai fazer com que eu pague o IPTU? Não. Todas essas coisas são o quê nesse mundo? Passageiras. Vocês não sabem não? Que tirando a morte, nada pode derrubar você? O máximo pode acontecer você parar na rua. Alguém pode obrigar você a parar de viver? Não. Você entendeu essa matemática? Mas
Eu estou no fundo do poço. Como? Você está no fundo, perdi minha casa. Olha, no fundo do poço, perdi minha casa, perdi minha mulher, perdi meus filhos, perdi minha empresa, perdi meus amigos na rua. Você perdeu tudo isso? Engraçado, os filhos chamavam? Ah, não. A mulher chamava? Não. A empresa estava sendo bem gerenciada? Não. Os amigos você disse que tinha, afastaram-se todos, então você não tinha nada. Era tudo falso. Tudo falso. Aí você se diz no fundo do poço porque a consideração que você botou no teu coração, olha só, eu perdi tudo. Ou então essa falsa lembrança de necessidade, por isso que eu falo para minha filha, vai receber alguma coisa, considere como se não tivesse. A Bíblia fala, aquele que tem, considere como se nunca tivesse, porque você não vai cair. Quando aquilo ruir, pastor Sérgio, não vai ruir a tua alma. Não vai ruir a tua confiança. Chega ali, desculpe fazer, chega ali na frente, cadê o veículo? Não está mais lá. Sim. Acabou o mundo. Estou dizendo assim, um exemplo, uma pessoa acabou o mundo. Não acabou não. Se eu creio que o Senhor está comigo, Ele viu isso acontecer. Sim. Ele viu. E não adianta também especular, isso foi para me ensinar, nós nunca vamos saber. Por isso que confiança nele, que nós estudamos há umas semanas atrás, a confiança no caminho é isso. Sabe, a maior provisão foi ter olhado para você e ter dividido a água. Ronaldo condenado, Ronaldo salvo, lavado e remido e arrependido. Há pessoas que trocam isso. Siga por o alma, né? Hein? Siga por o alma, né? Isso aí então, não tem isso. Sabe, um dia nós gritamos, eu gritei, eu vivia com medo da morte. E o Senhor me apresentou vida, Ele não tirou medo da morte, Ele falou, Senhor, eu te apresento vida. Essa vida vai substituir o terror que você tem na morte. Sim. Se doares a vida para mim, isso com esse subjetivo. Hoje eu falo, se doares a vida para mim, eu lhe prometo que vocês serão verdadeiramente auxiliados por mim. Só para encerrar, sem abrir versículo, lembra quando chegou na praia, que eles tinham acabado de pescar, está lá em Lucas 5? Acabaram de pescar alguma coisa durante a noite? Não. Eram sócios, não era? Era uma empresa, não era? Pescaram a rede lá, que frustração é isso? Tu tem um negócio e realmente bravo. Sentou lá, tem um Galileu ali do lado, mais adiante, pregando sobre o reino. Olha bem, se tivesse a rede cheia, tu estava prestando atenção em alguma coisa? Não. Oh, bendito cara, graças a Deus, a gente louva a Deus e tudo. Não, Senhor, muito obrigado por essa bênção. Não. Pedro, sentado na beira do barco, eu estou alegorizando, eu estou assumindo a visão. Porque o reino de Deus, do meu pai, o reino do meu pai, o reino isso. Aí ele se aquietou e começou a ouvir. Estou dizendo, está lá em 5, mas assim, pela posição dele de frustração. Jesus vem, na pior momento da tua vida, irmã Beth, que está faltando as coisas, Deus coloca alguém dentro da tua casa. Vê se os irmãos entendem a, entre aspas, ironia de Deus. E Jesus vem e fala assim, me empresta teu barco. E pastor, um senhor barco de trabalho, se eu não conseguir pegar nada, vem alguém ainda pede emprestado. Para quê? Não só para falar melhor. Como se não tivesse nem aí para você. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é assim. Não só consideramos como perda, mas vem alguém e exige aquilo ali. Jesus vem e me empresta o barco. E a Bíblia fala que ele se afastou um pouquinho, pregou, falou do reino de Deus. Assim que ele terminou, olha a maravilha, isso é maravilha. Assim que ele terminou, ele fez assim, se prepara para pescar. Gente, eu chego a me emocionar com isso. Se prepara, pastor Sérgio, para ter, porque eu quero aquilo que você nunca teve. Senhor, Pedro já serenizado pela mensagem, não era bobo de discutir com Jesus. Senhor, nós pescamos a noite toda, trabalhamos, montamos os computadores, fizemos qualquer coisa aí de trabalho, nada deu certo. Mas como o Senhor está falando, eu vou obedecer. Saiu, e a Bíblia fala que assim que lançaram a rede, o que aconteceu? Quase se rompia de tanto peixe. A empresa não subiu? Rápido. A empresa cresceu da noite para o dia. Pronto, com esses peixes nós vamos fazer investimento, vamos abrir uma casa aqui para conservar o peixe, aquele negócio todo. Beleza, então, quando eles estão lá, a Bíblia fala que eles chamaram os outros dois para ver a bênção, né? Quando chegou lá, vem cá. Vem agora comigo.
acabei de dar para a irmã Beth. Eu, Deus, acabei de conceder para o pastor Sérgio aquilo que estava atemorizando o coração dele. Agora é o seguinte, que diz a Bíblia, lá no capítulo 5, vem, eu vos farei o quê? Pescador de homens. E a Bíblia fala que eles relutaram deixando tudo. Então aquilo que é importante para vocês não é importante. Quando você percebe de forma totalmente espiritual e orientado pelo Espírito de Deus, você percebe realmente o verdadeiro tesouro. Isso é conversão, né? O verdadeiro tesouro. E deixando tudo, o seguir. Mas não era a empresa deles, não era o ganha-pão deles. Não é quer dizer que você vai fazer isso, é que essas coisas acontecem segundo Deus na tua vida. Acontecem. Quando o momento pediram emprestado aquilo que era o teu instrumento de trabalho, pediram emprestado para usar alguma coisa aparentemente fútil, só para subir no barco, para falar melhor para a multidão. Então creiam nisso. A começar por mim, nunca estarei sozinho na minha vida. Mas você nunca estará sempre acompanhado de quem você acha que vai te ajudar. Você nunca vai estar. O Senhor está sempre substituindo seus amigos por Ele. O Senhor está sempre substituindo as suas confianças pela confiança nele. O Senhor está sempre substituindo a sua necessidade por uma necessidade dele. Quem é que dorme aqui com sede de Deus? Quem é que acorda com sede de Deus? Quem é que deixa a Bíblia lá na cama que você pode precisar no meio da noite? Já está ali. É só pesar isso. Nós não praticamos isso. Deus está em segundo plano, o Deus provedor, o Deus que toma conta da nossa vida. Então no domingo que vem a gente vai continuar. No domingo que vem a gente vai falar sobre a provisão psicológica, que é a do mundo, e depois a provisão espiritual, que também é bíblica. Tá bom, irmãos? Vamos nos colocar de pé para orar. Vamos orar. O pastor Sérgio pode orar para a gente, por favor, finalizar? Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Teu Filho amado, Pai, ao qual o Senhor enviou pelos nossos pecados, pela Tua infinita misericórdia e bondade, Senhor, porque Ele foi para o Calvário e ali foi pregado. Deus, nós sabemos que naquela cruz, Senhor, a medida era minha, era de todos que estão aqui, e dessa humanidade, mas o Senhor foi colocado ali, meu Pai, pelos nossos pecados. Ali não era a sua medida, mas então, meu Deus, através daquela ato, Senhor, de bondade, de graça, meu Pai, o Senhor, meu Deus, derramou seu sangue precioso. E hoje aqui nesse estudo nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o nosso provedor, mas o provedor de tudo, e primeiramente da nossa alma. Amém. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, com a nossa alma salva, nossa alma transformada, meu Deus. Obrigado, Deus, por esse estudo, Senhor, pelos irmãos, por cada um do irmão, pelo irmão Jerônimo, Senhor, meu Deus, que está na condição de mestre, trazendo o pão, trazendo o alimento para esse grupo, Senhor. E nós estamos aqui, meu Deus, como servo para ouvir, com o coração atento àquilo que o Senhor quer nos ministrar na nossa alma. E que nesta manhã, meu Deus, o Senhor possa atender, meu Deus, meu Pai, dentro desse próprio estudo, a necessidade de cada um aqui, meu Deus, tem uma necessidade, tem um anseio. Então, meu Deus, que o Senhor possa, através dessa palavra que foi apregoada, esse ensino que foi, ó Deus, ministrado em nossos corações, que o Senhor possa vir, meu Deus, de acordo com a nossa necessidade. Obrigado, meu Pai, obrigado por tudo, nos leva agora em paz, Senhor, que possamos sair daqui embaixo de uma bênção poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar também. Oh, glória.